Uma boa noite a todos os presentes. É uma alegria estar aqui novamente nessa casa. Quero inicialmente agradecer a direção da casa pelo convite, pela oportunidade do trabalho e também a presença de vocês. Que Deus e Jesus nos acolha, nos protege e o Mestre esteja presente conosco neste momento, porque Ele disse sempre: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Com certeza Ele está conosco, que nós possamos sentir a energia do seu amor, do seu olhar, para que nós juntos possamos fazer esse mergulho nessa passagem evangélica. Por que nós trazemos uma passagem de uma parábola do Evangelho de Jesus? Porque o Espiritismo recebeu como missão de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 26, a missão de trazer o conhecimento de tudo. E esse conhecimento de tudo significa nos trazer o conhecimento da nossa origem, do nosso destino, a ideia da nossa imortalidade, né? A existência do mundo físico e do mundo espiritual. E todo aquele conjunto de leis que a doutrina espírita traz, né? E no século XIX, a partir de 1857. Isso vem, o conhecimento das leis de Deus, ela precisa encontrar a maturidade no ser humano. E Jesus e as suas equipes tiveram muito essa preocupação. Nós vamos ver que mesmo nas suas parábolas, ele utilizava muita simbologia, por isso que é uma parábola, né? Ele tratava naquele tempo com pastores, com agricultores, com soldados, com funcionários públicos, né? Então ele procurava trazer do meio onde essas pessoas viviam sempre alguma coisa que pudesse servir de exemplo e facilitar o entendimento dentro do grau evolutivo da humanidade naquele tempo. E ele mesmo disse: tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não entendereis agora. Então, por isso que a doutrina espírita vem como esse consolador prometido para trazer essas informações. Mas, além dessas, Jesus disse que ia fazer com que o Consolador recordasse tudo aquilo que ele tinha ensinado. E tudo aquilo que ele ensinou, não só pela palavra, mas também pelo exemplo, está no Evangelho, a Boa Nova, no Novo Testamento que nós conhecemos. Então, o convite é que nós, agora, a gente possa fazer esse mergulho em cima dessa passagem, a parábola do bom samaritano. Antes de adentrar na parábola, é muito importante a gente conhecer os personagens em que Jesus utilizou para convencer ou para trazer o despertamento àquele doutor da lei com quem ele falava. Mas Jesus não falava somente para os povos daquele tempo. Ele falava para os povos de todos os tempos, para nós que estamos aqui. Os seus ensinos são atemporais. Então, por isso agora o convite é a gente gravar bem esses personagens que nós vamos falar aqui, principalmente as suas funções, porque Jesus usa esses 5 personagens para despertar a humanidade para a lei do amor. O primeiro personagem que nós vamos ver é o doutor da lei, que vai iniciar o diálogo com Jesus. O doutor da lei, naquele tempo, era aquela pessoa que estudava profundamente a Bíblia judaica, composta, né, pela Gênesis, pelo Êxodo, pelo Levítico, pelo Números e pelo Deuterônimo. São os 5 livros que compõem a Torá, a Bíblia judaica. Nós sabemos que o judaísmo veio antes
do cristianismo. Moisés foi a primeira revelação que veio trazer a base do ensinamento moral para a humanidade. Jesus, então, vem no segundo momento para exemplificar essa lei. Como a humanidade pode buscar o seu progresso intelecto-moral, que é o objetivo principal de nós na Terra. Então, o doutor da lei, ele conhecia essa lei, porque ele tinha que ensinar aos judeus e os povos que frequentavam o templo naquele tempo. É importante a gente gravar isso. O sacerdote seria, então, esse segundo personagem, e ele tinha como missão, também conhecia o Pentateuco judaico, estudava, ensinava, mas ele principalmente, naqueles momentos das festas judaicas, a festa de Páscoa, a festa das tendas, né, a festa de Pentecoste, que fazia com que os judeus deslocassem ao templo e ao monte de Jerusalém. Porque eles entendiam que Deus morava dentro do templo. Hoje nós sabemos que Deus mora dentro de nós. É nós que temos que despertar e fazer essa conexão. Mas eles naquele tempo tinham esse conhecimento. E o sacerdote então era aquele que lá no templo, naquele dia, era o responsável então para receber então os sacrifícios que naquele tempo as pessoas levavam os animais, né, que eram sacrificados dentro do templo, e o sangue representava então a salvação dos pecadores. Era o grau evolutivo daquele tempo. Hoje ainda temos pessoas pensando assim, né? Então gravamos, o sacerdote tinha essa função, conhecia a lei. O outro personagem é o levita, que era o auxiliar do templo, que ajudava o sacerdote, que ajudava o doutor da lei, e que conhecia essa lei, né? E um personagem importante que Jesus coloca na história é um homem, a vítima, que foi assaltada, que foi agredida, que foi roubada e que precisava de auxílio, né? Mas Jesus não diz qual é a sua tribo, que era tão importante na época, se dizer qual é a tribo que pertencia àqueles homens. Jesus não disse nem o seu nome, nem que tribo, nem se era uma pessoa de bem ou não. Ele apenas disse um homem. E, por último, o samaritano. Nós temos o conhecimento de que na época de Moisés constituiu, organizou o povo judeu em 12 tribos. E essas tribos, através do tempo, se dividiram. Por disputas de entendimentos da Torá, da Bíblia judaica, né, se separaram. As 10 tribos do norte, que foram se identificar na cidade conhecida como Samaria, por isso eles são samaritanos, e as 2 tribos do sul, as tribos de Judá, né, que eram inimigas mortais, mesmo sendo irmãos de mesmo sangue. Então os samaritanos eram odiados. E Jesus pega esse personagem, nessa passagem, para dar uma missão específica, para convencer, para despertar, então, o doutor da lei, que já nós vamos ver. Feito isso, vamos entrar, então, na nossa passagem, então. Eu vou passando aqui só para vocês irem acompanhando. É um probleminha técnico. Tecnologia às vezes nos traz um problema. O que é o técnico aí para nos assessorar? Aqui, ó. Volta para o retro. Trajetória. Então nós vamos ver, obrigado.
A nossa passagem, então, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas vai nos trazer, então, essa passagem, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Eu vou aprendendo, sou novo ainda. Então, pessoal, nós vamos vendo nessa passagem, a gente vai fazendo a leitura e a interpretação. Então, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, esse doutor da lei que nós conhecemos, sabemos agora quem ele é, qual é a sua função, ele está tentando a Jesus. A palavra tentando vai nos dizer que, na verdade, ele estava mal intencionado. Ele queria ver se Jesus, em algum momento, contrariava a lei judaica ou a lei romana para poder condenar Jesus. Porque os doutores da lei, na sua maioria, eles não aceitavam Jesus como o Messias, mesmo que ele estivesse já estabelecido numa das obras do Pentateuco. Os profetas, daquele tempo já tinham previsto a vinda de Jesus e todos os acontecimentos que iam acontecer com Jesus. E eles não aceitavam aquele Jesus que veio numa gruta, nasceu numa cocheira, veio numa família simples. Eles esperavam um general, que viesse nascido no palácio, que viesse organizar os exércitos para livrar os judeus, dos romanos. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para libertar os homens, mostrando a lei do amor. Então, toda vez nós vamos ver vários relatos em outras passagens evangélicas, os sacerdotes fazendo questionamento para Jesus, com esse sentimento, de tentar a Jesus. E ele perguntava: que farei para herdar a vida eterna? E aí, nós, com conhecimento da doutrina espírita, já podemos ver que vida eterna, na verdade, é a imortalidade da alma que nós temos, que os espíritos superiores trazem através da doutrina espírita, dizendo que nós somos criados uma única vez e que para nós progredirmos, Deus, como um Pai bondoso, que nos criou para nós termos vida em abundância, vai nos permitindo as existências físicas em corpos diferentes, mas o espírito é o mesmo, como nós estamos agora na Terra. Ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. No mundo espiritual, voltamos, analisamos, estudamos, avaliamos o trabalho que fizemos aqui e teremos uma oportunidade de voltar novamente para corrigir os nossos equívocos e avançar no progresso das duas asas, intelectual e moral. Então, esse era o ensinamento que o doutor, essa informação o doutor não tinha, porque Jesus tinha esse cuidado de trazer aquele conhecimento necessário para aquele tempo, aquele grau evolutivo da humanidade. Por isso que o Espiritismo só vem depois, 19 séculos depois da vinda de Jesus. Então nós vamos avançar um pouquinho e aqui tem a resposta de Jesus. Vejam que Jesus diz assim: que está escrito na lei? E como lês? Jesus então já está fazendo com que o doutor da lei volte para a sua missão. Se ele conhece a lei, então ele deve aprofundar esse estudo para procurar, não só ensinar, mas vivenciar essa lei. Por isso que ele responde a pergunta do doutor da lei, já pressentindo, aquela tentação que ele estava tentando trazer para o mestre. E aí, o doutor da lei vai responder, então, com a lei. Essa lei que todos nós estamos submetidos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior que todos nós estamos submetidos. Amar a Deus, o Senhor Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças, e com todo o meu entendimento. É a viagem nossa que nós fizemos pelas reencarnações.
Vamos aperfeiçoando e tentando nos aproximar cada vez mais, colocando dentro dos nossos sentimentos essa lei para nós vivenciarmos ela no dia a dia. Jesus, então, vai novamente responder a ele. Faze isso, ou seja, cumpra a lei, né? E viverás eternamente. Né? Vai conseguir progredir. Para nós hoje, o que Jesus estaria dizendo com o entendimento do Espiritismo? Né? Faze a lei, cumpre a lei, busque compreender ela e vivenciar ela, amando a Deus, amando a você e amando o próximo. Se eu amo a mim e eu quero ser respeitado, eu quero ser ajudado, eu quero ser compreendido pelo próximo, né? Por que que eu não vou fazer isso para o próximo? Porque no finalzinho, na segunda parte da lei, vocês vão ver. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a nós, por que que nós não nos esforçamos para amar o próximo? E lembre-se que nós todos somos espíritos ainda imperfeitos em caminhada evolutiva e que cometemos erros, é natural. O que não é natural é nós repetirmos o erro sabendo que estamos errados. E aí nós somos regidos pelas leis, e uma delas, a lei de causa e efeito, que vai fazer que nós venhamos a ter que colher aquela semente que nós plantamos. Se nós cuidamos, estaremos colhendo semente boa, frutos bons. Mas se nós não tivermos o cuidado no cumprimento dessa lei, nós vamos colher frutos com problemas. Os problemas vão bater na nossa porta. Nós, no nosso dia a dia, nas nossas relações, não vamos amar o próximo, não vamos respeitar o próximo e não estaremos amando a Deus de todo o coração. Não estaremos amando a Deus com todas as nossas forças. Não estaremos amando a Deus com o nosso entendimento. Então, por isso que Jesus diz ao doutor da lei, fazes e viverás. Avançando um pouco. Quando a gente muitas vezes é pego no erro, a gente age muitas vezes que nem o doutor da lei, que ele vai falar. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Então, ele sentiu que Jesus identificou qual é que era a intenção dele, de tentar a Jesus. E aí ele tentou se justificar, dizendo, não entendi ainda. E ele faz uma pergunta de um assunto em que era muito controverso naquele tempo entre os judeus, principalmente entre as tribos judaicas, que era quem é meu próximo. Porque os judeus entendiam que o próximo era aquele que estava dentro da família dele. Ele só podia ajudar aquele que estava dentro da família dele. Ou um pouco mais dentro da tribo dele. Se não fosse da tribo dele, ele não ajudaria. E aí, por isso que ele novamente traz essa tentação para Jesus. E então Jesus, para novamente usando da paciência, nos demonstrando a paciência, a tolerância que nós temos que ter com aqueles que muitas vezes nos enfrentam, que nos trazem problemas, que se colocam como os nossos inimigos. Olha só o que Jesus vai fazer. Jesus, então, vai trazer essa parábola que nós trouxemos hoje, que é a parábola do bom samaritano. Então ele começa, respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém, com certeza ele tinha ido à festa anual que tinha, ou da Páscoa, as várias festas que os judeus têm, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Quer dizer, assaltaram, tiraram os seus bens, os seus recursos, e ainda lhe agrediram tão gravemente que ele ficou caído na beira do caminho. E aí o que aconteceu? Ocasionalmente, descia o mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou
de largo. Quer dizer, o sacerdote passou no caminho, tinha uma pessoa pedindo socorro, quase semi-morta, e ele passou rapidamente. Né? Por que será que o sacerdote fez assim? Porque os judeus tinham a crença de que o sacerdote não poderia tocar naquelas pessoas que estavam mortas. E ele não tinha certeza. Mas claro que isso era um entendimento equivocado. Né? E o Mestre Jesus, então, estava trazendo o ensinamento correto para aquele povo e para os povos de todos os tempos. Né? Em seguida, veio o levita, né? E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo aquele homem caído, passou de largo também. Agora, nós estamos fazendo uma reflexão para o nosso ensinamento. E nós, diante de uma situação dessa, o que nós faríamos? Passaríamos de largos também? Só para nós refletirmos. E aí? Mas, de certo, veio um samaritano, aquele que era odiado pelas tribos do sul, que era considerado herege. Viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Essa palavra compaixão é importantíssima, porque a compaixão é o caminho para se iniciar, então, a caridade. Então, a compaixão significa que o samaritano viu o outro como um irmão necessitado, né? E ele não perguntou qual é a tribo, não pensou se iria ter problema depois, se chegasse ali o camarada tivesse morto, iam acusar ele. Não. Ele desceu e vamos ver o que ele fez. E aproximando, atou-lhes as feridas, deitando-lhe o azeite e o vinho. Naquele tempo, né? Os medicamentos dos primeiros socorros, né? Não era igual ao do SAMU hoje, né? Então era o azeite e o vinho, né? E pondo sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele, né? Então o samaritano viu a pessoa caída, semi-morta, pedindo socorro. Ele pegou os primeiros socorros que ele tinha, ele atendeu, colocou na sua montaria. Não sabemos se era um camelo ou era um cavalo, mas isso não interessa. O mais importante é que ele socorreu. O mais importante é que ele deu amor, né? Ele teve compaixão, ele teve amor pelo próximo, mesmo não conhecendo. E nós, será que nessa passagem, se tivéssemos diante de uma situação dessa, que já com certeza já tivemos, sem conhecer, na situação atual, né? Será que nós agiríamos como sacerdote, como levita ou como samaritano? Mas o samaritano vai mais à frente. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então aqui, Jesus fecha essa parábola, né, para buscar a reflexão daquele judeu ainda rancoroso com o outro irmão, né, e que estava buscando saber quem era o próximo, né? E aí Jesus vai lhe perguntar: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí a resposta do doutor da lei. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazem da mesma forma. Usa compaixão, usa misericórdia, porque essas são as ferramentas do amor, da lei maior do amor. E Jesus não está dizendo isso só para o doutor da lei, está dizendo para todos nós que todo dia nós enfrentamos situações e oportunidades de nós exemplificar a lei do amor. Começa em casa, muitas vezes comigo mesmo, com os meus familiares, né, que às vezes estão pedindo socorro. É um filho que precisa ser ouvido. É um pai e uma mãe que já estão idosos e muitas vezes na correria da família, dos filhos, dos netos.
ele fica afastado num canto, ninguém conversa com ele. Na hora das refeições ou na hora do encontro, os familiares estão todos com o celularzinho na mão ou em frente à televisão e ninguém senta do lado do vovô, da vovó para conversar, até pegar experiências que eles poderiam passar para nós evitarmos os erros que cometemos. Tudo isso, Jesus, com essa parábola, está nos levando. Vejam que nós estamos indo lá há 20 séculos atrás, no ensinamento dele. E estamos trazendo para o nosso dia a dia. E é assim que a gente deve estudar, que a gente deve ler com a nossa família o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali está o ensinamento, melhor ensinamento para nós formatarmos o nosso caráter. Nós, mais velhos, reeducarmos o nosso caráter. E os nossos filhos, aqueles que estão caminhando conosco, nós formatarmos os caracteres deles. O caráter, a personalidade, né? Desenvolver a lei do amor para que sejamos mais fraternos, mais solidários. Se a humanidade já tivesse entendido a lei do amor, nós não estaríamos em guerra constante, principalmente nos últimos dias. E não é só a guerra, né, que agora está uma guerra tecnológica, né, mas a guerra entre nós mesmos nas mídias sociais. Porque um é do Colorado, um é do Grêmio, pensa de um jeito, outro pensa do outro, e nós, às vezes, até dividimos a nossa família. Nós somos todos filhos de Deus. O que Jesus está fazendo com o doutor da lei, que está tentando botar Jesus em erro? Ele está com uma tremenda de uma paciência, de uma tolerância. E ele é o espírito mais evoluído, que Deus mandou para o planeta Terra, para nós, para servir de modelo e guia. E quem serve de modelo e guia porque já conhece os caminhos, já conhece as dificuldades e mostra o caminho, ilumina o caminho para todos nós. Então nós temos uma referência. Nós não precisamos buscar outro ídolo. Nós temos Jesus. E Jesus é o Espírito enviado por Deus, que trouxe a lei do amor. E na lei do amor não tem que nós devemos nos armar, que nós devemos nos matar, que nós devemos nos odiar. Justamente ao contrário. Então, para nós, nesses tempos difíceis de transição, onde está sendo separado o joio do trigo, aqueles que tiveram tanto tempo reencarnando na Terra, oportunidade que somos nós também, de fazer o bem e nos transformarmos de dentro para fora, nos tornando pessoas mais solidárias. E o fizemos, estamos garantindo voltar para a terra regenerada que será daqui a um tempo. Agora, aqueles que nunca aceitaram Cristo e que procuram dividir, que procuram odiar, que procuram guerrear, esses são os nossos irmãos que nós até temos que entender. Eles não compreenderam ainda a proposta do Cristo. Estes voltarão para outros planetas, já não estão conseguindo mais reencarnar na Terra, para recomeçar como o aluno que roda de ano. Não estudou durante o ano, então não passou na prova. Nós estamos sendo submetidos à prova. Ninguém vai poder esconder o que é. Basta que nós acompanhemos o dia a dia, nós vamos ver que as máscaras estão caindo, como as máscaras caíram das lideranças judaicas no tempo de Jesus. Muitos não gostavam de Jesus e não aceitavam, porque Jesus trazia a lei do amor. E muitos deles estavam trazendo a lei do ódio, usando a religião como degrau para poder, para se completarem materialmente pelo poder. A história se repete. E nós precisamos, nesses momentos, nós que já estamos dentro de uma casa espírita, é sinal que já temos uma compaixão dentro dos nossos corações. Que nós não venhamos a descer o degrau para baixo, porque Jesus, em uma das passagens evangélicas, ele nos diz:
nesses grandes rumores de guerras, de conflitos. Se estás no sótão, não desça. Não desça do telhado. Quer dizer, se você já chegou a esse patamar de compreender um pouquinho o que está acontecendo, de compreender um pouquinho a lei do amor, não desça para o ódio, não desça para a intolerância, não deixa para a vingança, para o ciúme, para a inveja, que são ferramentas que nos autodestroem. Então, Jesus, nessa parábola, está nos chamando a atenção, né? E nós vamos avançar um pouquinho, agora, dizendo para vocês que com tudo isso ainda, o doutor da lei não tinha se convencido. E através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar em uma obra, Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel vai nos dar continuidade do diálogo de Jesus com o doutor da lei, porque ele não se convenceu ainda. E Jesus novamente agora vai usar outra didática, que é a didática de se colocar no lugar do outro. Eu vou fazendo a leitura bem breve, encurtando alguns pontos, porque o tempo já está me chamando. Então diz o seguinte: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, que farei para ser considerado um homem bom? E Jesus, então, evidenciado pela sua paciência, né, admirável, o modelo e guia para todos nós, vai responder. Então ele vai trazer o primeiro exemplo de uma pessoa que tinha problema de gagueira e que estava dialogando e daqui a pouco ele não conseguia falar aquela palavra e alguém vem e ajuda ele. Então Jesus vai falando esses exemplos e vai dizendo, né, como no final ele vai perguntar: como tu te sentiria nessas situações? O segundo caso, ele vai colocar alguém que tinha deficiência visual, né? E que estava com uma dificuldade, veio alguém e conduziu essa pessoa que estava com deficiência visual, né? E lá no final, como eu disse para vocês, ele vai fazer a pergunta. Outro ponto, ele vai trazer novamente a figura do homem caído, né? Agora, 20 séculos depois, né? A figura do homem caído, como se fosse o doutor da lei que tivesse caído. Ele dizendo ao doutor da lei: se tu tivesse caído ferido e alguém viesse te levantasse e te socorresse, como tu te sentirias? E avançando também, ele vai trazer o exemplo do doutor da lei que estava com uma moléstia incurável, estava no hospital, numa casa de saúde, e aí alguém, mesmo não o conhecendo, foi lá prestar, né, solidariedade, levar a palavra de carinho, de conforto, né, emprestar os seus ouvidos para o doutor da lei que estava doente. Como é que ele se sentiria recebendo esse ato de compaixão? Então, depois disso, né, Jesus, então, indaga o doutor da lei: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Essa foi a resposta do doutor da lei. Os que usaram de compreensão e misericórdia para comigo. Então Jesus novamente vai repetir: segue adiante e faze também o mesmo. Então, nessa pequena passagem dessa obra, nós vamos vendo o mestre dando o exemplo de nós nos colocarmos no lugar daquele que está passando a dificuldade. Sentarmos na cadeira do vô que hoje está com Parkinson, né? Como nós nos sentiríamos? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Daquele que
que está ferido na rua, caído, e se eu estivesse lá, não gostaria de ser socorrido? Daquele que está com a deficiência visual, daquele que está com uma alta depressão e que a família muitas vezes não consegue identificar, e ele não tem com quem conversar, com quem colocar para fora todos aqueles sentimentos. O pai e a mãe, às vezes envolvidos no dia a dia do materialismo, esquecemos dos nossos diálogos, tão importante na hora da mesa, mas mais importante, esquecemos de abrir pelo menos um dia por semana, num horário, em volta da mesa, reunir a família e abrirmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se somos espíritas. E se nós somos de outra religião, abrimos o Novo Testamento e vamos devagarito conversando e trazendo esses ensinamentos para nós e para os nossos familiares, conversando, dialogando, trazendo esses exemplos para que se fortaleça dentro de nós essa coragem e essa vontade de se transformar num verdadeiro cristão, um seguidor de Jesus, seguidor dos seus passos. Essa é a proposta que nós deixamos nessa noite para os senhores e para as senhoras. Que possamos voltarmos aos nossos lares, refletirmos, porque nós, no grau que estamos hoje na Terra, de conhecimento, não mais podemos apenas vir à casa religiosa e ouvir. Tomar o passe, ir embora e esquecer tudo. Não podemos mais ir à missa ouvir o padre falar e vamos embora e esquecemos tudo. Não podemos ir no templo das outras religiões e apenas ouvirmos e sairmos. Nós já estamos na fase que o Espírito Emmanuel nos traz de uma obra chamada Renúncia, e que o Evangelho, que é esse código moral que Jesus deixa para nós, para que nós possamos nos apropriar dele, possamos primeiro conhecer ele profundamente, meditar profundamente com ele, e com a ferramenta do conhecimento da doutrina espírita, essa chave, nós vamos compreender ainda melhor, vamos abrir a simbologia e vamos ver a pureza desses ensinamentos do Mestre para todos nós. Então, vamos buscar a Casa Espírita para estudar. Tem grupos de estudo, onde nós nos reunimos, lemos, estudamos, discutimos, pesquisamos e vamos angariando o conhecimento que vai abrindo dentro de nós a concepção do verdadeiro cristão. Porque não basta conhecer como o doutor da lei, conhecia muito, como o sacerdote que conhecia muito, mas na hora de fazer, colocar o amor em exercício, que é a caridade, eu esqueci, porque eu não interiorizei esse ensinamento dentro de mim como uma filosofia de vida. Então o convite é esse: conheça, medite, estude, né? E aí tu vai sentir a pureza desses ensinamentos do Mestre. E aí nós vamos vivenciar ele todo dia, trabalhando com amor nas nossas relações da família, no trabalho, todas as nossas inter-relações, com quem conhecemos, com quem não conhecemos, com quem gostamos, com quem não gostamos, com quem pensa diferente. Nós vamos abrindo o caminho para fortalecer a grande comunidade cristã que nós somos, que estamos na Terra. Todos filhos do mesmo Pai. Que chegaremos um dia em que a religião será o amor e o Deus é o Deus universal. Meus irmãos, deixamos o convite e a reflexão, muita paz no coração de todos e que assim seja.